O que é neuropatia periférica? Por que ela é tão comum em pessoas com diabetes? E quais os seus principais sintomas? Tudo isso você vai aprender comigo neste vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e você está no meu canal Diabética Complicada. Aqui você aprende tudo sobre o universo do diabetes com uma pessoa que tem essa doença. Você sabia que a neuropatia periférica é a complicação mais comum em pessoas com diabetes? Hoje, de cada 3 amputações não traumáticas, não causadas por algum tipo de acidente, 2 são em diabéticos. Esses números são alarmantes. No mundo todo, a cada 20 segundos, pelo menos uma pessoa perde uma parte da sua perna pelo diabetes. Esses números são assustadores, sim, e o objetivo desse vídeo não é te causar medo de forma alguma, pelo contrário. Eu acredito que através da informação, através do conhecimento sobre essa doença, você pode não estar entre esses números tão preocupantes relacionados a amputações em pessoas com diabetes. Bom, se assim como eu, você deve estar se perguntando por que tanta gente perde a perna, perde uma parte do seu pé por causa do diabetes, por causa da neuropatia, eu acredito que seja principalmente por causa da desinformação e da falta de acesso a um bom tratamento tanto do diabetes quanto da neuropatia depois que ela se instala. E é por isso que neste vídeo a gente vai entender essa doença, vai entender a neuropatia periférica, como acontece, como se desenvolve, quais os sintomas e o que fazer para prevenir. E eu acredito que eu seja uma pessoa mais que habilitada para falar sobre isso. Sou fisioterapeuta formada, tenho diabetes há mais de 18 anos, tenho neuropatia periférica e sou amputada, ou seja, pacote completo. Se você também tem neuropatia, conhece alguma pessoa da sua família que tenha, comenta aqui embaixo pra mim que eu quero trocar figurinhas com vocês. Mas, antes que eu continue trazendo conteúdo sobre neuropatia, você é muito importante pra mim. Com a sua inscrição e o seu like, você ajuda que este canal cresça, que o YouTube entenda que falar sobre diabetes é importante para a plataforma e entregue esse vídeo para cada vez mais pessoas, que a gente chegue em mais diabéticos e possamos prevenir cada vez mais a neuropatia diabética. Conto com a sua ajuda, com o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então, vamos entender a neuropatia periférica, ou neuropatia diabética, como preferir. Bom, para a gente poder entender ela, a gente precisa compreender um pouco mais o que é e como ela se desenvolve no nosso corpo. Neuropatia vem de doença dos nervos, e é exatamente como ela se desenvolve. É uma doença relacionada ao nosso sistema nervoso. E para que a gente possa entender ela, a gente tem que entender esse sistema. Calma que não vai ser uma aula de anatomia aqui, mas eu quero fazer uma analogia ali para que a gente possa realmente compreender como ela se desenvolve, compreender como é que o nosso corpo funciona e como o diabetes afeta esse funcionamento. O nosso corpo é praticamente uma máquina interconectada por vários cabos. O cérebro é o grande motor inteligente e o nosso sistema nervoso é uma rede de cabos e fiações que levam e trazem informações a todo momento. Para que a gente possa entender, eu desenvolvi uma analogia aqui que eu espero que vocês peguem comigo. O nosso corpo, na verdade, o nosso sistema nervoso é parecido com uma estação de energia. Eu acredito que todo mundo conheça uma estação de energia, se você não conhece, é mais ou menos isso aqui. E vamos supor que o nosso cérebro seja ali a rede de distribuição, a fonte ali de energia. E os cabos, são cabos grossos, é o nosso sistema nervoso que vem levando informação. Comparando aí com a rede de energia, a energia é gerada lá nas fontes e ela caminha pelos cabos até chegar na sua casa. E conforme ela vai entrando nos lugares, ela vai ficando mais periférica, ou seja, vai indo cada vez mais longe, ficando com fiações cada vez menores, que é como se fossem as fiações da nossa casa, os fios de luz que ligam todos os aparelhos. É assim que o nosso cérebro funciona. Uma parte maior que vai se entroncando, entrando em todos os lugares, ficando cada vez menor e levando e trazendo informações através desses cabos. Seguindo essa analogia, a nossa casa são os locais mais distantes das estações de energia. É onde a gente liga os aparelhos, onde tem pequenos cabos. E no nosso corpo, isso corresponde aos nossos pés, aos nossos olhos, nossos rins, que são são órgãos que estão mais longe do cérebro do sistema, e por isso os cabinhos deles são um pouquinho menores, são envolvidos por microvasos, microneurônios, que levam essas informações muito específicas nesses cantinhos. Segue o raciocínio comigo que você vai entender. E, assim como na nossa casa,
essa fiação que está cada vez mais longe da estação de luz, ela vai ficando cada vez mais fraca por ser exatamente menor. E é ela que dá problema primeiro quando alguma coisa acontece, quando algo está errado. E é por isso que as complicações começam a se desenvolver primeiro nesses órgãos mais distantes que envolvem pequenos vasos, os rins, os olhos, os pés. Todas as pessoas têm exatamente esse mesmo caminho, alguns mais tortuosos ou não, mas a estrutura é a mesma. Por isso que eu falei que a gente tem que entender do nosso sistema nervoso, tem que entender um pouquinho de anatomia para compreender como a neuropatia se desenvolve. Mas por que então que tantas pessoas com diabetes têm problemas relacionados aos pés, aos olhos, aos rins? Porque o diabetes vai prejudicando essa rede, essa fiação ao longo do tempo. A glicemia alterada, a glicemia alta em pessoas com diabetes ao longo do tempo, vai alterando a capacidade do nosso corpo de ter um metabolismo saudável de qualquer tipo de órgão. Você não vai conseguir ver isso acontecendo, você não vai conseguir perceber, porque a neuropatia e as complicações são silenciosas. Você vai conseguir medir a sua glicose e ver que ela está alta, mas não imediatamente perceber que as complicações estão se desenvolvendo. Por isso, manter as glicemias dentro do alvo, tentar o máximo do tempo ficar com o diabetes bom, como popularmente as pessoas falam, é essencial. Espero que eu tenha me feito entender com essa analogia maluca de redes e fiações, mas a intenção foi tornar mais fácil o entendimento para vocês, porque todas essas coisas são muito técnicas. Eu tentei traduzir aqui de um jeito que vocês possam compreender o mais simples possível. Essas lesões que eu te expliquei que o diabetes causa no nosso sistema nervoso e no nosso sistema circulatório também, elas vão causando deformidades, elas vão prejudicando tanto os sinais motores quanto os sensitivos do nosso sistema nervoso. O que isso quer dizer? Altera tanto a nossa capacidade de sentir as coisas, quanto a nossa capacidade de responder, de mover o nosso corpo, onde tem essa lesão causada pelo diabetes. E justamente nessa falha, no sensitivo e motor, é onde vão estar os sintomas relacionados à neuropatia. Vamos voltar para o nosso exemplo lá da estação de energia, que eu espero que você tenha entendido, porque senão esse vídeo vai ficar totalmente sem sentido. Bom, quando existe alguma lesão, não lesão, né, mas algum fio solto, alguma coisa errada na fiação da sua casa, as coisas não começam a estragar, a luz não consegue acender, um liquidificador quebra, uma batedeira. Então, é justamente isso que acontece com o nosso corpo. Quando alguma fiação está prejudicada, ela começa a mandar esses sinais de erro. E começa aos pouquinhos. Se você não arrumar a fiação da sua casa, as coisas vão continuar a queimar. No nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não conseguir regular o diabetes, não conseguir tratar a neuropatia, as coisas vão se prejudicando ao longo do tempo. E isso, na sua casa, queima a luz, um eletrodoméstico, a geladeira, a máquina de lavar. E no nosso corpo, se for no pé, pode prejudicar, além da parte nervosa, os nossos músculos, os nossos ossos, gerar fraturas, os nossos tendões e até a nossa capacidade de responder a estímulos, de andar, perder equilíbrio, tudo isso vai se prejudicando ao longo do tempo se a gente não arrumar a fiação, se a gente não interromper esse processo de queima das coisas, de lesões relacionadas ao diabetes nos nossos pés. Esses problemas na fiação que eu acabei de te explicar, eles podem se manifestar de formas diferentes. Como eu te falei, afeta tanto a parte sensitiva quanto a motor. E por isso a neuropatia é tão desafiadora, porque se ela envolver a parte sensitiva, você pode ter neuropatia e nem perceber. Olha só que maravilha da natureza, não é mesmo? Então, não ter nenhum sintoma da neuropatia também pode ser um sintoma. Por isso, fazer os exames, fazer os testes é tão importante. A neuropatia tem vários tipos, como eu expliquei no meu exemplo. Existe toda uma rede relacionada ao nosso sistema nervoso e o diabetes não afeta só a parte periférica, não afeta só os nossos pés, olhos e rins. Ele afeta sim todo o sistema, mas geralmente as lesões são mais no sistema periférico. Mas existem vários tipos de neuropatia que eu vou abordar ao longo do tempo aqui no canal. Segura essa emoção, segura esse coração, porque hoje a gente está dando aí uma visão geral da neuropatia para que a gente possa se aprofundar aí ao longo dos vídeos que virão neste canal. Os sintomas da neuropatia, eles podem se apresentar de duas maneiras. Uma forma positiva sintomática. Tá, o que isso quer dizer? Traduz pra mim. Positivo sintomático quer dizer que você vai apresentar os sintomas, vai ter a apresentação sintomática da doença, vai perceber que alguma coisa está errada com o seu corpo. E os principais sintomas relacionados a isso são resposta excessiva a um estímulo não nocivo. Traduz de novo, Thaís.
você vai poder pisar em alguma coisa que não é nociva, que não é pra te causar nenhuma dor, como a grama. E você pode sentir um estímulo horrível, uma dor horrível só pelo fato de pisar na grama. Isso é um sintoma de neuropatia. Formigamento, dormência nos pés também são sintomas bastante comuns. Sensação de queimação, de agulhada, de fisgada, também são sintomas que a neuropatia pode desenvolver no seu corpo. Um sintoma que quase ninguém fala é que você pode também apresentar quedas frequentes, porque justamente a neuropatia atrapalha essa via de comunicação do seu cérebro com o seu pé, com o seu corpo, e você pode cair sem perceber porque o seu pé ficou um pouco lento para responder ali ao estímulo do chão. Então, quedas frequentes, perda de equilíbrio, é um sintoma também de neuropatia periférica. Todos esses sintomas, eles são mais comuns nas pernas, nos pés, mas nada impede, também é comum que eles apareçam na parte superior do nosso corpo. Por isso, tantas pessoas também com diabetes têm síndrome do túnel do carpo, que é a dor relacionada a essa lesão do nosso corpo. Todos esses sintomas, eles geralmente começam leves, brandos, você vai ter um aqui, outro ali, e ao longo do tempo eles podem ficar muito piores, se tornando até incapacitantes. Pessoas que têm neuropatia relatam que a dor piora também durante a noite. Então, todos esses são alertas que você deve ligar se isso estiver acontecendo com você. Precisa tomar mais cuidado com a sua perna! Já a forma negativa, que é a forma não sintomática da doença, como eu falei, muitas pessoas têm neuropatia e nem sabem que tem, justamente porque não sentem nenhum desses sintomas. Você vai perder a sensibilidade dos pés. Isso é bastante comum também. Ao contrário do sintoma que você vai pisar na grama e sentir um estímulo horrível, neste caso você pode pisar num prego e não sentir nada. Você pode machucar no sapato, fazer uma bolha, um calo e não sentir nada. E essa talvez seja uma forma ainda pior, a que você não percebe nenhum sintoma, porque você pode deixar essa doença se alastrar durante muito tempo sem tomar nenhuma medida a respeito disso. E justamente E justamente os maiores casos relacionados a amputações são nessas pessoas que não sentem nenhum tipo de sintoma. Outra coisa que você pode notar aí nas suas pernas, nos seus pés, é como que tá o suor nessa região. Diminuiu ao longo do tempo? Sua pele tem ficado mais seca? Estes também são sinais de neuropatia. Bom, agora que a gente entendeu como é que a neuropatia se desenvolve e quais sintomas ela apresenta no nosso corpo, a gente precisa tomar uma ação em relação a isso, concordam comigo? Então, a gente precisa diagnosticar essa doença o quanto antes. E como a gente faz isso? O diagnóstico da neuropatia é bastante simples de ser realizado. Dentro de um consultório, um médico habilitado pode fazer o exame em você de uma forma fácil e rápida e identificar que tem alguma coisa errada com você, com os seus pés. Muito importante, presta atenção. Não espere estes sintomas se desenvolverem para buscar ajuda. A neuropatia é totalmente prevenível e evitável. Ela deve estar no check-up lá anual, no check-up de exames relacionados ao diabetes. Todo médico, teoricamente, deve saber fazer esse exame. Se ele cuida de uma pessoa com diabetes, o seu endócrino é habilitado para fazer esse exame, algum neurologista é habilitado para fazer esse exame. Mais uma vez falando, ele é simples de ser feito, pode ser feito no consultório. Então não tem desculpa. Se você ir até um médico que ele não saiba fazer esse exame ou não queira, presta atenção. Procura outro médico. Faça esse favor a si mesmo e à sua saúde. Sempre esteja atento aos sinais, esteja atento aos seus pés. E como eu te falei, esse exame para triar a neuropatia é bastante simples de ser feito. Porém, quase ninguém faz diagnóstico precoce de neuropatia diabética. Eu acredito que justamente por isso, tantas pessoas com diabetes acabam perdendo o seu pé, acabam tendo lesões, porque elas não sabem que precisa fazer esse exame e nem a pessoa que cuida dela, nem o profissional de saúde se atenta a esse ponto. Esse é o grande buraco dentro do nosso tratamento que precisa ser preenchido. Então, seja agente da sua saúde, esteja ligado nas informações que eu vou te passar daqui a pouco para você entender de quanto em quanto tempo você precisa fazer esse exame, quando você precisa começar a se preocupar com os seus pés, a fazer esse teste de acordo com o seu tipo de diabetes. Então, fica atento que lá vem a dica, anota aí para não esquecer. Se você tem diabetes tipo 1, assim como eu, o diabetes tipo 1 é impossível de deixar passar. Quando a pessoa tem diabetes tipo 1, imediatamente ela começa a apresentar sintomas muito fortes e rapidamente ela é diagnosticada, na maioria das vezes. Então, como eu te expliquei, a neuropatia se desenvolve ao longo do tempo do diabetes.
Então, uma pessoa com diabetes tipo 1 pode começar a se preocupar com a neuropatia e obrigatoriamente começar a fazer os exames de triagem 5 anos após o diagnóstico da doença. Então, se você foi diagnosticado em 2020, em 2025 você deve começar a fazer os testes, procurar o teste para triar a neuropatia e se preocupar com isso. Claro que nada impede que você comece desde agora, a prevenção é a melhor ferramenta, mal não vai fazer, mas é interessante 5 anos após o diagnóstico que você busque um profissional para fazer essa avaliação em você. Já, se você tem o tipo 2 da doença, a coisa começa a mudar um pouco de figura. Por quê? O diabetes tipo 2, às vezes, demora muito para ser diagnosticado. Então, durante esse tempo, você pode estar com descontrole da glicemia e não perceber. Por isso, a partir do momento que você recebeu o diagnóstico do médico, recebeu na cartinha, você tem diabetes tipo 2, já é interessante você pedir uma avaliação para esse médico da sua parte neurológica, pedir o teste de triagem da neuropatia. E aí, a partir dos anos, sempre repetir esse exame. Só pelas informações, eu acredito que eu já mereço o seu like e a sua inscrição nesse canal, porque como eu falei, isso aqui não tá em qualquer lugar. Eu li um artigo científico, traduziram para vocês para trazer de uma forma simples, para que todo mundo entenda. Então, acho que só por isso eu mereço o seu like e a sua inscrição neste canal. E lembra que eu falei que poucas pessoas fazem o diagnóstico precoce da neuropatia e que alguns médicos podem não fazer esse exame e que você deve procurar outro médico? Bom, já não é de agora que eu venho falando de neuropatia aqui na internet. Eu tenho um perfil no Instagram em que lá eu já criei uma minissérie com vídeos curtos em que eu te ensino exatamente o que fazer, o que pedir para o médico, como que esse exame é feito, como identificar a neuropatia, tudo que você deve saber para prevenir essa doença. Tá muito bacana, vai lá no meu Instagram, @diabéticacomplicada, confere essa série que ficou muito legal e já deixa lá a sua inscrição. Na verdade, me segue lá no Instagram, porque eu sempre trago conteúdo muito bacana, em doses um pouco menores aqui do que o YouTube, mas sempre com muita qualidade. Eu espero você por lá na comunidade Diabética Complicada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra mim, também se inscreve no canal, me ajude a chegar em cada vez mais pessoas com diabetes, fazer esse canal crescer cada vez mais. Ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nada do que vem por aí. A gente ainda vai falar muito por aqui sobre neuropatia, sobre diabetes, sobre tecnologia, muita coisa bacana vem por aí e se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Por hoje é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E entende sobre todos os desafios que envolvem ela. É difícil, daí parece que eu trava a língua e desaprendi a falar. Não posso levar acesso a um bom tratamento aos mais de 460 milhões de pessoas com diabetes pelo mundo todo. Mas o que eu posso fazer é realizar a minha parte e levar informação da forma que eu puder aqui na internet para todas essas pessoas. Todas não, né? São 460 milhões, 3.